Olá, cá estou eu novamente aqui no vídeo do Somos Noiva e hoje estou aqui homenageando a tribo de Naphtali, né, que é a tribo da minha irmã, né, que ela me deu essa camiseta. Estou aqui homenageando a tribo de Naphtali. Para quem não sabe quem é a tribo de Naphtali, são uma das 12 tribos de Israel, representando um dos 12 filhos de Jacó, né? Uma história bem longa que tá em Gênesis. Depois eu falo isso no próximo vídeo, isso se der para fazer também no próximo vídeo. Mas eu posso dizer que tá em Gênesis 49, tá? Mas aí depois vocês leem para saber mais sobre Naphtali, Zebulon, Judá, Benjamim, Gad e diversos outras tribos. Mas o assunto de hoje é sobre 8 curiosidades. Junto com essas curiosidades estão alguns fatos que eu idealizei. Eu senti em fazer esse vídeo porque tem acontecido alguns fatos com novos convertidos na igreja em que eu frequento e muitos deles fazem essas perguntas que eu vou fazer. Né? Muitos deles procuram, pensam, fazem isso. Então eu vou exemplificar aqui 8 fatos e 8 curiosidades. 8 fatos e curiosidades, na verdade, certo falando, sobre novos convertidos. E você que já é convertido, já é líder de célula, vai se identificar também, porque vai ser fatos, perguntas, curiosidades que você, líder de célula, tem que ir lá e resolver com o seu liderado. Bom, eu senti de fazer essa mensagem porque ontem na célula eu estava pregando sobre a conversão de Paulo, o processo da conversão de Paulo, o que aconteceu com ele, alguns versículos, eu me baseei lá em Atos 9, 1 até o 19, e eu senti de fazer esse vídeo também a respeito do que aconteceu ontem na célula, sobre essa mensagem que eu fiz ontem na célula em que eu sou Timóteo. Eu não lidero célula ainda, mas eu estou em treinamento. Então, para mim tem sido um treinamento muito bom, tenho aprendido bastante coisa e eu tenho certeza que vou abençoar a vida de muitas pessoas. Então, sobre os 8 fatos, trouxe até uma colinha aqui, porque já planejei isso aqui hoje e já estou fazendo hoje também. 8 fatos sobre novos convertidos que nós nos deparamos depois que ele se batiza ou depois que ele está frequentando a igreja. Fato número 1. Comecei na igreja. Cara, normal uma pessoa ir pra igreja, tá, sei que, mas você sabe, né, o que acontece, né? Tem pessoas que elas ainda não se sentem preparadas, ainda não se sentem ou até mesmo bem acolhidas numa igreja, né? Às vezes a pessoa, ela é bem acolhida dentro da igreja, ela é bem receptiva, aliás, ela é bem ela é bem recebida, ela é bem acolhida, mas ela ainda não se sente, aliás, ela se sente ainda um peixe fora d'água. É uma pessoa que ela ainda não aceitou Jesus, ela não tomou a atitude de aceitar Jesus. Ela ainda existe dúvidas no coração dela, existe dúvidas na cabeça dela. Ela pensa que ela tem que melhorar primeiro alguma coisa da vida dela, tem que resolver alguma coisa primeiro antes de aceitar Jesus. Então, nós como líderes, nós como pessoas que discipula outras pessoas, que consolida outras pessoas, nós temos que mostrar para elas que é importante elas tomarem essa decisão. Nós como líderes, nós temos que incentivar, nós temos que orar pela vida dessa pessoa, para que o Espírito Santo possa trabalhar. A única coisa que a gente pode fazer é entrar em oração, jejum, pagar o preço pela vida da pessoa, para que isso aconteça. É igual um bebê. O bebê acabou de nascer, ele vai nascer com fome, vai nascer com frio, vai nascer com dor, vai nascer com cólica, e você tem que o quê? Cuidar, consolidar, pegar ele no colo, ó, vem cá, vamos mamar agora, vamos fazer isso aqui, tarará, tarará. Tem que cuidar, consolidar dessa pessoa. E foi isso que eu disse ontem na célula, por isso que eu falei assim, não vou falar disso agora no vídeo. Segundo fato, me batizei, mas não senti e não tô sentindo nada. Cara, eu já vi muito isso. De pessoas que acham que batismo é uma coisa assim muito surreal. Não é.
Não é assim, entendeu? O batismo, ele é só um símbolo de sepultamento do velho homem que você era. É um sepultamento espiritual. A única coisa que você vai sentir, como eu já vi muitos batismos, como eu já presenciei muitas cerimônias, a pessoa chorar, né? A pessoa se sentir emocionada, o familiar ali, a mãe, o pai, o tio, a tia, o filho, o tanano, sei lá quem, que tá lá assistindo o momento daquele parente sendo batizado, chorar também, ficar emocionado, porque é um momento muito lindo. O batismo é uma cerimônia muito linda. Não tem como você chorar. É igual você aí, dona de casa, sei lá quem que tá assistindo o vídeo. Se você aí assiste novela aí, eu não assisto porque eu não gosto de perder meu tempo com essas porcaria. Mas tem mulher que fica aí, tem pessoas que fica lá, ó, assistindo a novela, aí tem a cena lá de não sei o que. E chora, faz um drama mexicano, né? É a mesma coisa quando você vai no batismo. Você vê aquilo, você chora, às vezes você chora por dentro. Eu sou um homem que eu choro por dentro. Eu só choro com tanto secreto. Quando eu tô aqui no meu quarto falando com Deus, eu choro mesmo. Regaço. Mas quando eu tô assim em público com as pessoas, assim, eu não consigo chorar, porque não sei, é uma coisa que eu tenho, eu não consigo chorar. Mas quando eu tô no batismo, eu vejo aquilo, acho muito lindo, acho muito gratificante. É uma atitude muito maravilhosa na vida das pessoas, né? Na vida da pessoa que toma essa decisão. É muito, muito lindo, muito lindo. O batismo, ele é símbolo de arrependimento, de sepultamento do velho homem, da velha mulher, do velho jovem, daquele velho adolescente, e, enfim, de qualquer idade em que a pessoa resolver se batizar. É claro que para batizar a pessoa, ela já tem que ter a consciência do pecado e do juízo, né? O batismo, ele é feito para aquele, pro arrependimento, para aquele que arrepende, né? Aquele que tem consciência do pecado, que tem consciência que pecou, daquele que tem um entendimento, né? Que sabe que precisa se arrepender, que precisa de Jesus. Não, você não vai sentir uma coisa surreal. A única coisa que você vai sentir é vontade de chorar, você vai se sentir emocionado, você vai se sentir com o corpo mudado depois. Claro que durante um tempo você vai sentir coisas diferentes. Porque isso, na verdade, vai ser um... Obrigado, moto, por ter atrapalhado meu áudio. Porque isso, na verdade, vai ser o trabalho do Espírito Santo na sua vida, através do batismo. Fato e curiosidade número 3. Eu caí. Tô endemoniado. Gente, existe uma história muito engraçada a respeito disso. E acontece com algumas pessoas, né? Eu tenho um líder de jovens que no testemunho dele, ele tava conversando esses dias comigo. Ele falou pra mim, a gente tava numa roda de amigos, a gente tava conversando sobre isso mesmo, sobre conversão, nova criatura, nova vida. E aí ele falou sobre esse fato que aconteceu com ele, né? Que ele no começo da conversão, ele voltou pro mundão. Ou seja, ele voltou pra bebida, ele teve uma recaída, né? Ele já tinha se batizado, já tinha citado Jesus, já estava na igreja, firme nas coisas. Pá! Só que, de repente, deu uma louca nele e aí ele voltou pra cerveja. Voltou a beber. Foi pra festa, pá, encheu a cara e no outro dia amanheceu todo regaçado, arrependido. Tô endemoniado, tô endemoniado. Não acredito, tem um demônio me perseguindo. Cara, aí ele chegou no pastor dele e falou que... não, cara, não, ele chegou no pastor dele, né, e falou assim que tava endemoniado, que precisava que orasse por ele. Pastor, ora por mim, expulsa esse demônio que tá no meu corpo. Expulsa esse demônio que tá no meu corpo. Gente, não era nada disso. É porque ele era menino na fé. Quando a gente é menino na fé, tudo a gente acha que é o diabo, né? Pode até ser algumas vezes, né? Porque o inimigo se levanta contra a nossa vida quando a gente tenta mudar a nossa vida. Quando a gente muda os nossos hábitos, quando a gente muda a nossa vida, né? O inimigo vai levantar pessoas, vai levantar situações para você desistir da caminhada de Cristo. Mas isso é só uma fase de menino. Por quê? Porque na verdade nós somos seres humanos. O ser humano, ele erra o tempo inteiro, ele recai o tempo inteiro. Eu erro o tempo inteiro.
Não é porque eu sou crente e não sou ser humano, sou santo. Não, pelo amor de Deus, tá? Não sou santo. Ninguém é santo. Santo é só Jesus e acabou. Só a Trindade. Só o Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou. Esses caras aí são santos. Eu não. Eu sou uma pessoa que estou buscando a santidade. Eu estou tentando manter e aumentar a santidade de Deus em minha vida. Todo cristão é assim. Somos corruptíveis? Sim. Vai existir um certo momento que a gente vai cair? Vai. Claro que vai, cara. Isso é aprendizado. Os nossos erros são para os nossos... não é para o nosso... não é, os nossos erros, os nossos pecados não são pra gente só ficar voltando toda hora. Não, são pra gente errar, se arrepender e nunca mais voltar a praticar aquilo. Então, tudo isso faz parte do processo de amadurecimento. Tudo isso faz parte do processo de crescimento na presença de Deus. Então, se você tiver uma recaída, não é diabo, não é não sei o que. É a sua carne. É a sua carne. Entendeu? É o começo da sua faculdade. Você tá ali, ó, estudando, mas você não tá entendendo aquela matéria. Tá muito ruim e pá, tô com raiva. Então, assim, se você, líder que tá assistindo esse vídeo, e convive com um liderado que é assim, uma pessoa que não consegue, que o tempo inteiro acha que tá pegado naquela coisa, eu vou dar uma dica que é infalível, infalível mesmo, uma dica que pode mudar a vida dessa pessoa. Você vai estar ajudando a vida dessa pessoa. Use o seu testemunho. Gente, não existe nada melhor do que você usar o seu testemunho de transformação para você transformar a vida de outras pessoas. Porque aí você vai provar o antes e o depois. Existem pessoas, por exemplo, meu líder, ele tem fotos do antigo, vou até citar o nome dele aqui, do antigo Marlon e do Marlon de hoje. Então, no testemunho dele, ele sempre deixa clara a diferença de quando ele estava no mundo e de hoje, que ele está na presença de Deus. Brevemente vou trazer ele aqui para vocês conhecerem o Marlon. Uma benção. Bom, gente, vamos para o quarto fato e a quarta curiosidade. Leio a Bíblia, mas não entendo nada. Cara, isso também é muito normal no começo da conversão. A pessoa que lê a Bíblia e ela não entende o que está escrito. Às vezes ela interpreta do jeito da época e tem pessoas que interpretam para ela no jeito de hoje, como ela deve fazer hoje. Uma coisa que nós cristãos já um pouco maduros, porque nós estamos amadurecendo, né? Todos os dias nós amadurecemos. Uma coisa a gente sabe, que a palavra de Deus, ela se renova. Às vezes você lê Mateus 6,6 de um jeito, interpreta de uma forma, aí você lê de novo e Deus já te fala de outra forma, entendeu? Por exemplo, gente, que versículo que eu posso citar? Que pode se renovar. Então, tem diversos versículos, né? Na minha cabeça agora tá um turbilhão, então eu não vou lembrar de nada pra falar pra vocês agora. Porque eu tô concentrado no resto do texto. Então eu tô meio que assim, perdido. Coisa de youtuber, né, gente? Vocês veem como que a gente sofre aqui. Então, o que acontece? Às vezes Deus fala com você em um versículo durante vários anos. E aí, ele sempre fala com você de forma diferente. Sempre vai falar de forma diferente. A palavra de Deus, ela se renova. E o novo convertido, é claro que ele vai sempre interpretar, não para ele, entendeu? Porque tem pessoas que vão interpretar para si próprio, mas tem pessoas que vão ter um contexto, vão criar um contexto mais da época, né? Se lê, por exemplo, Nicodemos, se lê sobre Ananias, se lê sobre Paulo, se lê sobre, sei lá, algum outro homem de Deus, algum profeta da Bíblia, sobre Elias, por exemplo. Ele vai só, porque Elias foi lá, sacrificou os bois e fez o fogo do céu descer e depois caiu a chuva, né? Que era depois vocês vão ler, tá? Se eu não me engano, em 2 Reis. E tem pessoas que vão interpretar
que é só Elias, que não pode ser a gente. Eu pessoalmente, eu interpreto tudo pra mim, porque a palavra de Deus está diante de mim. Então, se está diante de mim, a partir do momento que eu pego a minha Bíblia e leio, é porque eu estou com sede. Eu preciso saber o que Deus quer falar comigo. Se eu abrir, ó, aqui em 1 Timóteo, que fala, 1 Timóteo 2, a prática da oração por todos os homens em um só mediador. Eu tenho que entender, através dessa história que vai ser contada pra mim, diante dos meus olhos, diante de mim, o que eu devo fazer, qual é a prática da oração certa. Quando eu abro em 1 Coríntios, os limites da liberdade cristã, quando eu abro em Gálatas 20, 19, 20, que fala sobre os frutos da carne, frutos do Espírito, é para mim, tudo que a gente abre na Bíblia, não é só historinha, é tudo exemplificação para nossa edificação. Para nossa edificação. Tudo você for abrir. Às vezes uma simples historinha, uma simples parábola que está lá em Provérbios, que está em algum outro livro. Tudo é pra gente entender, para a gente. Eu tenho essa consciência. Tem pessoas que não, que preferem só ouvir a história. Eu não. Pra mim, cada história da Bíblia é um exemplo. É um espelho para eu aprender e seguir nos dias de hoje. Eu acredito nisso. Então, sobre o tópico 4, que fala da pessoa que lê a Bíblia e não entende nada, líder que está assistindo, leia a Bíblia junto com essa pessoa. Mande versículos, explique para ela. Se for possível, no discipulado, melhor coisa, eu vou falar mais pra frente aqui. Discipulado, maravilhoso, cara. Você ler e explicar pra pessoa na Bíblia, explicar no estudo, explicar na palavra. Entendeu? Fato número 5. Meu cônjuge ou minha cônjuge não é crente. Devo me separar dessa pessoa? Claro que não! Você tá doido? Você tá doida de separar do seu marido, da sua mulher? Só porque ele não vai na igreja? Só porque não é crente? Eu já vi muitas pessoas que já pensaram em se separar, já pensou em largar namorado. Tudo bem, namorado é um caso à parte, né? Porque não tem um compromisso muito sério. Agora, casamento é sério, é aliança, ó. É compromisso. Você selou, acabou, pacto de sangue. Ó. Você já teve um pacto com aquela pessoa, um pacto de sangue com aquilo. Então, você fez, já foi. Passou disso, virou pecado, virou lascívia, entendeu? Virou fornicação. Então, vamos supor, você dá um exemplo aqui. Uma mulher, né, geralmente. A Maria aceitou a Jesus, ela vai na igreja, pá, tarará, é firme na obra, firme nas coisas. Mas o marido não vem pra igreja. Ela convida, ela tenta consolidar, ele não quer, ele não vai. Você vai se separar do seu marido, da sua esposa por causa disso? Não. É aí que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Em você e nessa pessoa. Primeiro em você. Porque primeiro, teu marido, tua esposa, tem que ver Jesus em você. Se ele vê a mudança do Espírito Santo, se ele vê a mudança de Jesus na sua vida, ele vai querer saber quem é esse Jesus que você está servindo. Ele vai querer conhecer a sua igreja, ele vai chamar a atenção dessa pessoa. Poxa, a igreja lá é uma bênção. O louvor é uma bênção. O pastor é uma bênção. Os irmãos são bem acolhedores. É aqueles irmãos que chamam a gente para ir tomar tereré na praça. É aqueles irmãos que convidam a gente para ir na casa de fulano, conversar, falar sobre a Bíblia. Não sei o que, tarará, tarará. Então, o que você tem que fazer? Você tem que incentivar o seu esposo, a sua esposa, a acompanhar você na igreja. Eu já vi mulher que já faz chantagem emocional. Amor, eu volto tão sozinha à noite do culto, termina tão tarde. Vamos comigo hoje? Às vezes, se ela falar com jeitinho, ela já convence o marido, porque a gente é assim. Homem é assim. Quando a mulher fala com jeitinho, não tem como, a gente não resiste. Então, essa é uma arma que tem mulher que eu sei que usa aí para levar o marido, né? Para ganhar ele para Jesus, né? E diversas outras estratégias também de consolidação que eu não vou ficar falando aqui, porque esse não é o tema do vídeo. Gente, não se separa do seu marido, não se separa da sua esposa. Ore pela vida dele, paga o
preço. Vai fazer jejum, vai orar, vai ler Bíblia, vai pregar pro teu marido, vai conversar com ele, vai falar sobre Deus pro seu marido. É claro, você também não pode enfiar a Bíblia na cabeça dele, que ele não vai entender. Vai com sutileza, conversa, amor, é isso, é aquilo, tarará. João 3,16, Romanos 12,12, Gênesis, vai falando, vai conversando com o homem, vai conversando com a tua mulher. Agora, vamos supor aqui que é namorado ou namorada que é do mundo e a pessoa não aceita a sua nova vida. Cara, você vai ter que falar o seguinte pra seu namorado, pra sua namorada: você gosta de mim? Você me ama? Então você vai ter que provar que me ama. Vem pra igreja comigo, se você aceitar Jesus, você prova que me ama. Cara, se a pessoa não fizer isso, pode ter certeza que ela não é a pessoa certa pra você. Você vai entender naquele exato momento que não é essa pessoa que vai ficar do seu lado em todos os momentos, não vai respeitar todos os momentos, todas as suas decisões. Porque se ela não vai aceitar a sua nova decisão de vida, como que ela vai te apoiar nas outras decisões da vida que você fizer? Por exemplo, se caso for necessário você mudar de cidade, se caso for necessário você, por causa de algum trabalho, mudar de cidade, por causa de alguma coisa, mudar de emprego, mudar de bairro, essa pessoa vai te respeitar? Vai apoiar essa sua decisão? Não. Se ele não te apoiou no seu batismo, se ele não te apoiou na sua nova vida com Cristo, ele vai te apoiar nas outras coisas que virão na frente, nas suas próximas decisões, lá no casamento? Porque o casamento é renúncia. Nem sempre as coisas a gente vai ficar aceitando. Tem coisas que a gente tem que ceder. Então, você tem que observar isso. A partir desse momento, você tem que deixar essa pessoa provar o amor dela por você. Se ela provar, você continua. Se ela provar outra coisa, aí, meu querido, se fecha. Vai seguir o caminho de Deus, que logo, logo Deus vai te presentear com um varão ou com uma varoa segundo a vontade dele. Tópico 6. Não consigo ser batizado com o Espírito Santo. Eu já vi muito isso e vejo bastante outras igrejas em que eu visito e também já vi isso na igreja em que eu frequento. Isso é normal. Existem pessoas que têm essa dificuldade. Medo. Tem medo de cair, tem medo de sentir tremor, tem medo de sentir dor de cabeça, tem medo de desmaiar, tem medo de ficar esforcado, tem medo de não sei o quê. Gente, só uma dica. É normal sentir esse medo. Eu também senti esse medo antes de me batizar, porque eu vi as pessoas assim se manifestando, tá, com aquelas línguas estranhas que são as línguas dos anjos, a língua do batismo do Espírito Santo. E eu lembro quando eu era pequeno, eu zombava. Olha só, gente, o tanto que eu era abençoado. Eu zombava. Tinha uma mulher na igreja lá que eu ia, que ela manifestava bem mesmo o Espírito Santo. Ela era do manto mesmo, daquela mulher que descia o fogo, ela tava molhadinha. Molhada mesmo, debaixo da unção de Jeová. E cara, eu começava a zombar daquela mulher, eu ria. Até que uma vez eu fui castigado, né? Minha mãe viu que eu tava rindo, zombando, deixou eu ajoelhado lá no milho, no quartinho lá, na salinha do escritório do pastor. Me deixou lá de joelho no milho, fiquei lá de castigo até terminar o culto. Aí terminou a oração, veio a mensagem, fiquei lá o culto inteiro de joelho no milho, tá? Então não zombe do Espírito Santo, tá? Não zomba quando seu irmão levantar a mão, dá glória a Deus. Não zomba, gente, isso é Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. É a mudança que acontece na vida das pessoas. E a gente não pode ficar zombando, não. A gente não pode ficar falando, irmão grita alto, irmão fala não sei o quê. Cara, se ele faz isso, amém, glória a Deus. Ele tá dentro da casa de Deus, ele é livre na presença de Deus. Você também tem que ser livre. É claro que cada um tem o seu jeito de ficar um pouco mais reservado, um pouco mais avivado, né? Levantar, pular no ventilador, quebrar o ar-condicionado, quebrar o vidro da igreja. Beleza, cada um tem a sua personalidade conforme a intimidade que a pessoa tem com o Espírito Santo. Quanto mais perto do Espírito Santo você tá, mais cheio do fogo, mais avivado você tá. Só que agora, voltando a esse tópico, tem pessoas que têm medo de ser batizado ao Espírito Santo. Tem pessoas que têm medo
Medo de cair, medo de sentir alguma coisa, de manifestar alguma coisa. Gente, é normal isso acontecer, porque é um processo também de libertação. Tem pessoas que é liberta e naquele exato momento o Espírito Santo desce e limpa, purifica ela espiritualmente. Então aquele momento, às vezes acontece tudo nela. Tudo. Depende de que forma ela abriu o coração dela. Se ela sinceramente estiver sincera, se ela for sincera diante de Deus, se ela realmente estiver sincera na presença de Deus, vai acontecer simultaneamente as coisas atrás dela. Mas se ela for uma pessoa que ainda está um pouco receosa, isso depende da pessoa. Isso depende da pessoa. Cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu perfil. E o processo também é por etapas. Não é do dia pra noite que a pessoa vai ser batizada. Não é do dia pra noite que a pessoa vai manifestar a língua de variedade de línguas do Espírito Santo. Por exemplo, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu demorei, fui batizado com 14 anos. Eu me batizei nas águas com 13 e com 14 eu fui batizado, um ano depois. Num congresso de jovens, que até hoje eu não esqueço. Foi o dia mais lindo da minha vida, que foi realmente. Que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi muito bom mesmo. Mas enfim, se você aí, se você que tá assistindo o vídeo, você tem essa dificuldade, cara, não tenha medo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele não é invasor. O Espírito Santo, ele bate na sua porta. Ele bate na sua porta, ele pede licença para entrar. E ele não é invasivo, ele não é uma pessoa, o Espírito Santo ele é uma pessoa, entende comigo? O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele não quer invadir a sua vida como o inimigo faz. Ele não é igual o inimigo que espera uma brecha para entrar na sua vida e destruir tudo que você tem. Não. Ele pede licença. Quando você vai à igreja, você não escuta lá o líder, o pastor fazer o apelo. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha até a frente. Se você quer, olha a pergunta, se você quer aceitar a Jesus, se reconciliar, é porque ele está te questionando, ele está te perguntando, você quer? Se você sentir que você quer, vá. Ou seja, ele não está assim, eu quero entrar na sua vida. Realmente, Deus quer entrar na sua vida, mas ele não é invasivo. Ele não vai invadir seu coração e te assustar, pá! Não, não é isso. Ele quer pedir licença para você abrir a porta do seu coração, da sua casa, para você ser transformado. Fato e sétima curiosidade. Discipulado. Gente, é isso que eu tava doido pra falar, porque eu amo discipulado. Discipulado é uma coisa muito linda. Eu amo fazer discipulado. Eu lembro que eu tava fazendo discipulado com um rapaz, não terminei com ele, porque ele era um rapaz muito difícil. Discipulado, homem tem que fazer com homem, né? E mulher tem que fazer com mulher. E minha amiga Stephanie, lá da igreja, minha irmã Stephanie, irmã em Cristo, Stephanie tava cuidando de uma moça e ela terminou o discipulado com essa moça, que até hoje tá firme. E esse rapaz que eu tava fazendo discipulado, ele é um rapaz assim muito difícil, adolescente, né? Eu gosto de adolescente, mas sabe aquela pessoa que tem vários problemas e a gente tenta ajudar e a pessoa não quer ser ajudada? A gente faz de tudo, a gente ora, a gente paga o preço, faz jejum, estuda o discipulado, vai na casa da pessoa, sempre, às vezes vai aparecer pessoas assim no seu caminho, sabia? Líder que tá me assistindo. Vai aparecer alguém na sua vida que você vai cuidar. Essa parte me faz lembrar sobre o que eu preguei ontem na cela, sobre Ananias. Ananias, ele recebeu uma visita do Senhor. Ele recebeu uma visita do Senhor de que ele tinha que ir até Saulo, que antes de se tornar Paulo, se chamava Saulo. Ele tinha que chegar até Saulo, só que Saulo, né, tava no início da conversão, pai, não sei o quê. E todo mundo tinha medo de Paulo, porque Paulo era conhecido como perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos, né? Ele perseguia, matava aquele que acreditava em Jesus, que acreditava em Deus. E todos tinham medo dele e ninguém acreditava na conversão dele. Como também acontece na vida de muitas pessoas que tiveram um passado muito ruim, como por exemplo, do meu líder que teve um passado muito pesado e que algumas pessoas ainda até hoje não acreditam na conversão dele. Mas isso é normal. É porque não passam o tempo todo com ele, não entendem
não viram assim com os olhos carnais, visualmente, o que Deus fez na vida dele. Então, assim, as pessoas naquela época, com o Paulo, foi a mesma coisa. As pessoas não acreditavam. Nossa, esse cara que vivia matando os caras e os cristãos aí, perseguindo nós tudo aí, irmão. Não sei o que, pá, mano, tá louco? Aí de repente o cara entra dentro da igreja e fica aí. Tá maluco, tá louco? Esse cara tá doido, tá doido? Então, isso é uma coisa que realmente é anormal. É estranho, mas é Deus. Deus é uma coisa que não explica. A gente não explica as obras que Deus faz na nossa vida. A mudança que Deus faz. É algo que a gente não entende. Nem a gente que é crente entende. Porque ninguém explica Deus, cara. Deus é Deus. A gente nunca vai conseguir entender Deus. A gente só vai entender Deus quando estiver na glória com Ele. Quando você estiver na glória com o Pai, aí você vai entender o que é Deus. Por enquanto, você só vai entender aqui na superfície. Deus é amor e pronto. A gente já entendeu. Mas existem coisas profundas. Existem coisas misteriosas sobre Deus. Coisas muito maiores. E que um dia a gente vai descobrir. Então, gente, eu falo demais, né? É que eu me empolgo. Discipulado, né? Ainda no 7º, né? Então no discipulado é tudo isso. É a gente conversar com a pessoa, a gente entender a pessoa. Por mais difícil que ela seja, assim como foi difícil para Ananias procurar Paulo, conversar com Paulo, orar sobre a vida de Paulo. O que aconteceu? Deus usou Ananias para curar Paulo, curar Saulo. Paulo não, tá, Douglas? Ele se tornou Paulo depois que ele foi transformado. Mas antes ele se chamava Saulo. Então Deus usou a vida de Ananias para consolidar, para curar Saulo. Então, meu querido, se Deus mandou você ir, vá, não fique quieto, obedeça a voz de Deus. Obedeça o que Deus colocar no seu coração. O que você sentir no coração, faça. Não deixe para depois. Seja usado por Deus. Coloque as suas mãos, a sua vida na presença de Deus, que você vai ser usado, tá bom? E 8º e último tópico, fato e curiosidade. Fato, no caso, né? TSD, tempo sozinho com Deus. Líder, incentive, mostre, explique. Isso você já sabe, não vou ficar falando, né? Mostrar para o seu liderado a importância do TSD. TSD significa tempo a sós, não tem, tempo sozinho com Deus. Ou seja, é um tempo que você, líder, e que o seu liderado também tem que ter. Eu sei que é corrido, a nossa vida é muito corrida. É trabalho, é faculdade, é não sei o que, é família, é parará, é namorado, namorada, é igreja, é não sei o que, é compromisso com tal coisa, é imprevisto com não sei o que. E aí o seu tempo passa, quando você vê, você tá mega cansado, você tá arregaçado. Cara, separe um tempo do seu dia para Deus. É claro que vai ter momentos em que você vai quebrar teu TSD, como já aconteceu comigo. Tem dias que eu já fiquei quase 3, 4 dias, uma semana, sem fazer TSD. Como que é o TSD, Douglas? Vou explicar para vocês, que é novo convertido, que tá assistindo o vídeo, que também tem novos convertidos assistindo o vídeo. Isso aqui é vídeo para todo mundo, para novo convertido, para líder, para todo mundo tá na caminhada da fé. O que acontece? O TSD, meu amigo, minha amiga, ele é um período do seu dia, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, qualquer hora em que você estiver disponível, que a sua cabeça está livre para você falar com Deus. No TSD, você ouve canções, louvores, você pode colocar um fone de ouvido lá, ó, ligar uma Gabriela Rocha, uma Laura Sougueles. Eu gosto muito de ouvir Laura Sougueles. E uns cantores também que eu gosto no meu devocional. Por quê? Porque são canções, eles cantam canções que eu me identifico na minha caminhada cristã. E eu gosto muito de ouvir esses louvores. Vou lá, plugo no meu iPhone, no meu celular. Não tem como mostrar agora, porque eu estou usando meu celular para gravar. Eu uso meu celular para gravar os vídeos aqui do canal. E plugo lá no meu celular, deito aqui no meu carpete, ou na minha cama, ou fico de joelho aqui, ou qualquer outro canto da minha casa em que eu estiver sozinho e livre
com a minha privacidade com Deus, e vou lá e vou fazer meu devocional. Vou fazer o meu momento com Deus, meu TSD. Aí o que acontece? Você separa alguns minutos de louvor, lá ó, plugin ligado no seu MP3, sem desistir MP3, né? Porque nos dias de hoje, não sei se existe mais, acredito que não. Né? No seu celular, lá no seu iPad mesmo, não sei. Coloca lá no seu computador também, se você quiser, se você tem um MacBook, se você tem um Note, se você tem um Ultra, um computador normal, vai lá, ó, pluga e perdão. E escuta os seus louvores. Em torno de 15 minutos, 10 minutos, o tempo que você determinar. Depois de ouvir os louvores, você separa um tempo de oração. Você vai separar uma caderneta, como eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um bloquinho que eu tenho só para oração. Às vezes eu anoto algumas coisas aleatórias aqui, ó. Mas isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é oração, projeto. Projeto não, é propósito que eu faço de jejum de tal coisa. Por exemplo, ali no meu guarda-roupa, aqui em cima não dá pra ver, mas aqui no meu guarda-roupa tem uns 4 bloquinhos desse aqui. Folhas desse aqui. Onde eu separo alguns pedidos de oração, alguns propósitos de coisas que eu preciso fazer, de jejum, de propósito, de oração, intercessão. Pra não esquecer também, que às vezes a gente quebra jejum, né? É uma coisa que eu também vou falar no próximo vídeo, sobre jejum. Mas não vou entrar nisso agora, que vai ser pro próximo vídeo. Então, aí depois que você faz um momento de oração, tem oração, louvor e palavra. Aí você separa um tempo pra você ler a Bíblia. Você pode separar, você pode ter algum plano de estudo, você pode pedir pro seu líder, pro seu pastor, te presentear agora no começo do ano. É ótimo você pegar um plano. Eu mesmo vou pegar com o meu pastor. Eu quero pegar o propósito de ler a Bíblia em um ano. Até agora eu não li a Bíblia durante um ano, não li. Quando eu peguei o propósito, eu quebrei. Mas dessa vez não vou quebrar, em nome de Jesus. E eu quero ler a Bíblia inteira em um ano. Existe uma tabela com os dias, com os meses, em que você tem os dias determinados para você ler cada versículo da Bíblia. Desculpa, fiquei um pouco negócio aqui. Saliva entrou no lugar errado. Enfim, continuando. Então o devocional é louvor, palavra e oração. Então isso é o TSD. É o tempo que você determina com Deus. Ah, Douglas, mas... Cara, eu não tenho tempo. Eu chego muito cansado do meu serviço. Ah, minha faculdade. Eu saio do serviço, vou direto pra facu. Fiz uma prova chatíssima, cara. Agora só quero comer, Deitar, tomar um banho e dormir, irmão. Quero minha cama, irmão. Cara, tudo bem. Você pode até fazer isso. Mas a sua vida espiritual vai, ó, lá embaixo. Você tem que ter um momento de oração, cara. O TSD, ele é o jantar, o almoço, o café da manhã do seu dia. Eu conheço pessoas que fazem isso os 3 períodos do dia. Eu conheço gente que faz de manhã, que faz de tarde, que faz no finalzinho da tarde, que é pra noite, como se fosse se alimentar mesmo de verdade, mas na verdade já tá alimentando o espírito. E aprenda uma coisa, quanto mais você busca de Deus, agora eu vou falar da palavra, quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende sobre ela. Gente, eu vou falar uma coisa que tem um pastor sempre fala. Cara, vocês têm que comer Bíblia. Comer, ó. Tem que ser curioso, tem que ser louco, tem que ser assim, ó. Por que isso aconteceu? Ah, não sei o que. Tem que ser curioso, cara. Tem que saber entender. Quando a gente lê, ó. Lê, relê. Lê e relê aquela história. E você quer, às vezes, é igual novela. Quando você você lê aquele capítulo daquela história. Cara, o que vai acontecer depois? Aí você já dá um jeito de ler de novo aquele capítulo. Às vezes você tá até com preguiça, com sono, você vai lá e lê. Você quando assistir novela, esse povo que gosta de assistir novela, você não fica curioso no outro dia pra saber qual que vai ser o próximo capítulo? Se a mocinha vai casar com o mocinho? Se o vilão vai lá roubar a mocinha do mocinho? A Bíblia também tem que ser a mesma coisa. Você também tem que sentir aquele desejo, aquela curiosidade. Nossa, o que vai acontecer então? E Daniel foi pra cova dos leões?
Ah, mas no próximo capítulo fala se ele foi comido ou não. Ah, vou ler. Ah, eu tô com sono, mas eu vou ler. Tô curioso. Gente, quanto mais curiosidade, quanto mais vontade, quanto mais sede você tem de ler a palavra, mais conhecimento você vai ter nela. E mais um cara maduro de mente você vai se tornar. Porque você vai ter o conhecimento da verdade, a luz na sua cabeça e o fogo no seu coração. É uma coisa que meu pastor sempre fala. Para você manter a luz na sua cabeça e o fogo no seu coração, você tem que se edificar. Ó. Tem que se edificar, meu amigo. Tem que ler a Bíblia, tem que parar de ficar olhando o pastor, tem que parar de ficar olhando os pecados dos homens, tem que parar de ficar olhando as coisas que acontecem ao seu redor e olhar para Jesus, ouvir a palavra, ter o coração aberto só para Deus e não olhar mais para ninguém. É esse o segredo. É esse o segredo de ter uma vida inabalável. Esse é o segredo de ser firme na presença de Deus. Não é nem na igreja, é na presença de Deus. Porque a igreja é uma instituição como qualquer outra. É religiosa? Sim. Ajuda a se aproximar de Deus? Claro, esse é o propósito. Mas a verdadeira igreja é você, é eu. Eu tenho que olhar para mim e para Jesus. Para mim e para Deus. Se eu olhar para outras pessoas, cara, eu vou cair. Eu vou cair. Você vai cair. Todos nós vamos cair. Então, tenha comunhão com Deus. Aumente teu TSD. Nem sempre você vai conseguir aumentar teu TSD. Mas se você separar pelo menos um dia fazer uma vez por dia. Não precisa nem fazer 3. Tem pessoas que faz 3, tem pessoas que faz 4, 5, sei lá quantos. Mas tem pessoas que a vida é tão corrida que ela faz só um. Só de manhã, antes do trabalho. À tarde, depois de alguma coisa. À noite, no final do dia. Para uns 15, 20 minutos. 1 hora. O tempo que você determinar. Entendeu? E outra coisa também. Quanto mais tempo você tem com o Espírito Santo, maior fica a sua intimidade. Maior fica o seu grau de intimidade. Profundidade que você vai ter com o Espírito Santo. Saiba que as maiores experiências espirituais que você vai ter é no seu TSD. É no seu tempo a sós com Deus. Esses dias eu tava postando no meu Instagram, no meu stories do Instagram, uma coisa que eu tava reparando em mim. Eu vou nos cultos de oração de jovem da minha igreja, vou nas reuniões e participo dos cultos. E eu não sentia mais aquela coisa, né, de chorar na presença de Deus. E eu chorava só em casa, só orando em casa. Falei, isso não tá certo, Deus. Por que eu sou assim agora? Por que antes eu não consigo sentir? Por que agora eu não consigo mais sentir sua presença? Aí eu perguntei isso pra Deus, ele me revelou, ele me mostrou, falou pra mim que o importante é eu chorar no secreto. Por quê? Porque no secreto é na oração, no TSD, em que é um momento em que tá somente você e Deus. As duas pessoas mais importantes. Você buscando no TSD, Deus fala mais profundamente com você. Eu pessoalmente, agora, nesse exato momento, no estágio que eu tô hoje da minha conversão, eu consigo sentir mais a presença de Deus na minha casa, quando eu tô aqui no meu quarto. Na igreja eu não posso sentir? Claro que eu posso. Mas, ultimamente, o meu TSD tem alarmado mais. Tem pegado mais fogo do que nos cultos de oração, do que nas reuniões de Santa Ceia. Ah, isso significa que eu tô desviando? Não, isso não significa nada. Isso é um estágio que acontece. Eu já percebi que isso é um estágio que acontece na nossa vida. A gente só vai estar no fogo, na maioria das vezes, eu pessoalmente fico na maioria das vezes aqui, no meu quarto. Na madrugada, na tarde da oração, quando estou de folga, no meu trabalho. De manhã, quando estou de folga, alguma coisa, se eu vou trabalhar à tarde ou ficar de manhã de folga. E se de manhã não estiver fazendo nada, vamos pelo menos, ler a Bíblia. Vai ter dias que não vai ter vontade de orar. Vai ter dias que não vai ter vontade de ler a Bíblia. Como já aconteceu comigo e acontece com todo mundo isso é normal. Mas isso se chama preguiça espiritual. Eu vou falar em outro vídeo isso. Porém, você tem que lutar contra
essa força da carne que não te deixa orar, que não te deixa fazer teu TSD. Isso é uma negligência que a carne insiste que a gente faça. Quebrar o nosso TSD pra gente, enfim, não continuar no nosso alimento espiritual. Porque isso é normal da nossa carne. Só que nós temos que vencer essa preguiça espiritual. Temos que vencer isso. Isso acontece na vida de todo mundo, de novo convertido, de crente que já é maduro na fé. Eu, que tenho vários anos de igreja, tive um momento de recaída, fiquei 2 anos fora da presença de Deus. Depois desses 2 anos eu voltei. E voltei melhor do que antes. Bom, gente, é isso. Já tô gravando demais aqui, tô falando demais já no vídeo. Então espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Espero que você possa curtir, comentar, compartilhar. E eu espero que essa mensagem, que esse vídeo tenha falado muito ao seu coração, que tenha ajudado e que possa ajudar muito você, novo convertido, e você, novo líder também, que está começando com a sua célula, que está começando com o seu grupo missionário de jovens, e ainda está meio perdido, não sabe como fazer. Saiba que essas orientações, todos esses fatos vão te ajudar muito na sua caminhada, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.